Fala pessoal da Oficina Net, tudo bem? A gente recebeu para testar aqui a primeira vez a impressora 3D e solicitei lá pela comunidade do canal, onde vocês poderiam fazer perguntas. A gente selecionou então 5 perguntas de lá para responder e vocês sanar umas primeiras dúvidas assim com relação a esse tipo de projeto, né? E esse tipo de material, o que ele consegue fazer, para depois então sair o review completo dela, mostrando todos os projetos e tudo que a gente conseguiu construir com essa impressora 3D. E a primeira pergunta foi enviada pelo Mustaninho do Paint, é isso aí. Ele perguntou como é que a máquina faz impressão 3D. Bem, basicamente ela funciona assim, ela pega o material que ela utiliza para imprimir, que é um filamento. Esse filamento passa por cima desse caninho e ele é derretido por uma pontinha chamada extrusor. E essa pontinha vai derreter o filamento nessa base aqui, camada por camada, construindo o objeto que a gente produziu no software dela ou qualquer outro software de modelagem e imprimir nessa base aqui. Essa base é composta por proporção de 14 centímetros cúbicos, então você não pode imprimir nada além de 14 de largura, comprimento e altura. Mas você pode construir objetos que tenham encaixes e fazer um objeto de 28 centímetros, por exemplo. Certo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta foi enviada pelo Adrian Miller, meu parente? Pode ser, né? Miller tem bastante. Quanto tempo em média leva para realizar o processo? Até por mais básico que seja a impressão. Bem, a gente construiu, acho que a gente está fazendo o letreiro da Oficina da Net. Quando estiver pronto, a gente vai colocar junto no projeto, né, do review dessa máquina. E o I, que é a menor letra, levou 14 minutos para ser impressa. Ela ficou com 10 centímetros de altura por 5 centímetros de diâmetro e deu 2 ou 1,5 mais ou menos de largura. Então esse é o menor projeto que a gente imprimiu até agora. Levou entre 14 e 18 minutos, se eu não me engano, tá? Outras letras, por exemplo, o logo aqui, esse aqui ficou pequeno. Esse aqui levou 40 e poucos minutos para imprimir. Se você olhar aqui sobre a mesa, tem alguns projetos que a gente já construiu aqui. A gente fez alguns displays de smartphones, imprimiu algumas peças tipo a Pam do PUBG, que eu jogo bastante, eu gosto de PUBG. O Baby Groot. Eu construí um projeto aqui com base em alguns moldes 3D que a gente encontrou lá. Por exemplo, esse clamper de smartphone, a gente desconstruiu um que tinha, imprimiu uma nova peça, imprimiu essa peça aqui para juntar eles e um grip para poder fazer essa ferramenta de juntar 2 smartphones que a gente está utilizando no projeto chamado Batalha das Câmeras, que você deve ter visto o vídeo que saiu ontem. Então a gente consegue colocar 2 smartphones ali de um projeto da impressora 3D, que a gente fez uma ferramenta útil para o nosso trabalho do dia a dia, e é isso que a gente vai tentar trazer para vocês nesse review. Objetos decorativos que você vai poder colocar dentro da sua casa ou dentro do escritório, enfim. A gente não aplicou nenhuma pintura neles ainda e eu tenho que fazer um processo de lixamento e pintura para ele ficar perfeito, né? Então eu estou primeiro imprimindo todas as coisas, depois eu vou passar por esse processo de lixamento e pintura. Também vou colocar no review como é que a gente vai fazer esse projeto e tornar uma peça do início até o fim. Dá bastante trabalho, é bem verdade, mas se você não quiser pintar nada, ele já sai com um acabamento razoável, digamos assim. A terceira pergunta foi enviada pelo Thiago Santos e pelo Breno Nunes. Qual o material que é utilizado para imprimir objetos? Essa impressora 3D aqui, ela imprime basicamente com um filamento chamado PLA. Ele é um plástico, né? Basicamente é um plástico. É um fiozinho de plástico que ele passa por dentro desse caninho ali, vai para a extrusora para derreter e faz microfilamentos assim que vão completar a camada que você deseja imprimir. Tem outros filamentos também, como ABS e mais alguns utilizados, mas o ABS e o PLA são os mais utilizados nas impressoras 3D tradicionais. Marcos Vitor Soares perguntou: é muito difícil manusear a impressora 3D? Manusear ela não, né? Não é tão complicado assim. O complicado é você saber modelar ou baixar projetos de 3D. Existem algumas
particularidades, digamos assim, que cada impressora 3D possui. Por exemplo, no momento que você vai imprimir dois objetos separados, como ele faz camada por camada numa impressão, quando ele precisar pular de uma camada, de um objeto para o outro, nesse meio tempo a extrusora continua derretendo fio, talvez não tanto quanto o completo. Mas quem já trabalhou com uma pistola de cola quente sabe que mesmo depois de tirar da tomada, ela continua ainda derretendo o filamento também. É a mesma coisa que acontece aqui. Como a extrusora, né, o pino na frente lá está ainda quente, aquecido, ele continua derretendo o filamento. Então, dentro do transporte do primeiro objeto para o segundo objeto, vão ter fios que foram derretidos ali. E esse processo você precisa fazer uma limpeza e um lixamento depois para ficar uma superfície boa, tá? Então, mesmo num objeto que vai ter, sei lá, a gente imprimiu um dragão aqui que tem umas asas, e no meio dessas asas a extrusora foi delimitando na camada, ela precisava pular do corpo, do tronco do dragão para a asa. Então, nesse período foram criando bastante fiozinhos ali no meio que a gente vai precisar fazer um trabalho bem grande ali para deixar ele bem acabado. Esse é um processo que no dia a dia que você utilizar vai ver que não é tão fácil assim, digamos, de limpar depois o objeto para deixar ele bem pronto. E a pergunta final, enviada pelo Rafael Santos, é: quanto custa uma impressora 3D e se ela faz qualquer tipo de forma ou coisa possível? Qualquer objeto que você importar no molde 3D, a gente vai deixar uns sites que você pode baixar no review lá, você pode baixar vários projetos, inclusive tem um teclado aqui da Microsoft que a gente tinha uma das aletas que mantém ele em pé quebrada, a gente procurou pelo modelo do teclado lá e achou ele e mandou imprimir, e a peça está lá hoje recolocada, impressa na impressora 3D, e não tem mais aquele suporte que a gente fazia uma gambiarra. Ele imprime qualquer coisa que você colocar dentro desse molde 3D, dentro do programa de impressão, que esteja dentro das dimensões de 14 centímetros cúbicos. Essa aqui é uma impressora que imprime 14 centímetros cúbicos. Ela é uma Finder da Flashforge, a marca Flashforge. É uma marca chinesa que veio para a gente testar e ela está à venda aqui no Brasil. Ela custa atualmente R$ 1.800 a R$ 2.300, dependendo onde você vai comprar ela. Digamos assim, é um investimento caro para brincar, né? Mas para quem trabalha com isso, ou trabalha com modelagem, ou gostaria de realmente começar a fazer umas próprias peças, é um projeto legal para aprender e modelar e fazer coisas. Basicamente isso. Certo? Esse aqui então foi o primeiro perguntas e respostas do Oficina da Net. A gente vai tentar uma vez por semana trazer esse videozinho aqui no canal, respondendo sobre algum produto que a gente está testando ou sobre algum assunto pertinente da semana, tá bem? Grande abraço e até o próximo vídeo.